Olá, participantes das semanas, olá, voluntários, olá, você que passou a nos acompanhar. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito bom, né? Mais uma vez ter vocês aqui com a gente. Nós estamos seguindo aqui no nosso devocional Um Dia de Cada Vez, da Editora Espírita, da Igreja da Cidade em São José dos Campos, que nós temos adotado aqui na nossa igreja, a Paz, Paróquia Anglicana Espírito Santo, a Igreja Anglicana aqui na região metropolitana do Recife, no bairro de Piedade. Nós temos seguido com esse programa, nós temos seguido com esse programa 30 semanas, nós temos seguido com esse devocional Um Dia de Cada Vez. E como tem sido bom, não é verdade? Então, se tem te servido, se tem sido um desafio para a mudança na sua vida, se tem contribuído com essa mudança, eu quero que você agora dê um clique aí no like, eu quero que você compartilhe com muita gente, eu quero que você nos ajude a levar essa mensagem, né, essa possibilidade de uma vida plena no Senhor, curado de tantas coisas que a gente precisa se curar, se tratar. Eu quero que você compartilhe com alguém. Porque hoje nós estamos encerrando aqui essa semana tão importante, falando das nossas memórias, né, de escrever as nossas memórias. E é um momento muito importante, todo momento é importante, não é? Mas esse é um momento marcante, porque nós estamos ali colocando para fora, né? Botando no papel tudo aquilo que a gente vai estar disposto a estar conversando com alguém, compartilhando com alguém. Então hoje nós estamos no dia 7. Do dia 7 vamos falar aqui de purificados por Deus. É o nosso tema hoje, purificados por Deus. Tudo aquilo que você trouxer à tona, tudo aquilo que estiver trazendo à tona vai ser purificado por Deus. Veja essa palavra do profeta Isaías, capítulo 1, verso 18, que diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Olha que maravilha, olha que promessa, né? Apesar de nossos erros, pecados serem tão graves, né? serem tão vermelhos, né? Eles vão se tornar brancos porque o Senhor vai purificar, né? Vai purificar. Se nós nos arrependemos, Ele purifica. Aqui a gente tem essa passagem em Isaías, depois eu aconselho que você leia o capítulo 1 todo de Isaías, porque você vai perceber aqui a mão forte do Senhor sobre o povo de Judá e Jerusalém. O Senhor descascou aquele povo, o Senhor falou, né, de como eles eram desobedientes, como eles estavam sendo maus, como eles não se arrependiam, como as coisas ruins estavam acontecendo a ele e ainda assim eles não se tornavam para o Senhor. Então o Senhor trouxe juízo sobre aquele povo. Sim, aqueles que não se arrependeram, o Senhor trouxe juízo, mas o Senhor trouxe purificação completa e total para aqueles que se arrependessem. Olha o que ele diz no verso 27 desse capítulo. Ele diz assim: Sião será redimida pela justiça, e os que se arrependerem serão restaurados para a retidão. Olha só que coisa importante a gente ver isso aqui, ver o erro, não é? Ver a justiça de Deus, porque o Senhor é justo, e a mão aqui foi pesada, né? Deus aqui, Isaías traz uma palavra aqui no começo, que no verso 4 diz assim: como é pecadora esta nação. Veja Deus falando, sobrecarregada pelo peso da culpa, são um povo perverso, filhos corruptos, que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Então o Senhor também olha aqueles que não se arrependem e traz sua justiça sobre ele, mas aqueles que se arrependem, ele torna branco, né? Aquele pecado que era vermelho, que era escuro, o que era quase negro, ele torna branco como a escarlate, ele torna branco como a neve, ele torna branco como a lã. Então, o que nós podemos aqui trazer trazer isso para os nossos dias e podemos comparar quando nós nos tornamos pais. Quando nós nos tornamos pais, nós entendemos melhor essa relação de relação de pai e filho com Deus, né? De sermos filhos de Deus, e também sobre essa questão de trazer uma correção
e ao mesmo tempo pecado. Então nós, como pais, nós observamos os nossos filhos, a princípio são dependentes de nós, né? Tem que trocar fralda, ele não entende o lugar de fazer as suas necessidades, ele não entende que existe local apropriado e situação apropriada para fazer cada coisa, e ele é preciso ser ensinado, e é preciso que a gente leve então o que? Ensino a ele, responsabilidade. É preciso que, de alguma forma, a gente puna, entre aspas, né, para trazer a responsabilidade, ao mesmo tempo em que a gente ama eles de qualquer forma. Ainda assim, que eles façam alguma coisa errada em algum lugar que não deve ser feito, nós amamos, nós vamos cuidar, nós vamos ajudar eles a amadurecerem, a se tornarem, de certa forma, autônomos. Porque veja essa relação. Né? Onde atingimos o ponto de maturidade, é o ponto onde nós, ao mesmo tempo, somos autônomos para ser responsáveis pelas nossas atitudes e dependentes do Senhor ao mesmo tempo. Porque nós sabemos que, por mais que nós estejamos dispostos a realizar as coisas, nós dependemos sim do Senhor, porque a gente pode planejar, programar tudo e amanhã ou hoje ainda a gente não tem condição de fazer nada. Por causa de uma situação, por causa de uma enfermidade, seja lá por que for. Então mas nós precisamos programar, nós precisamos então de alguma forma sermos autônomos, assumir a responsabilidade. Falamos sobre isso ontem, né? Assumir a responsabilidade, mas ao mesmo tempo seguir dependente de Deus, para que isso não suba a nossa cabeça e que nós não façamos como os discípulos de Jesus naquela época. Mateus 18 traz uma situação onde os discípulos estavam perguntando quem é o maior no reino dos céus. Chegaram para Jesus e perguntaram quem é o maior, Senhor, nos reinos dos céus. E o Jesus, como sempre, muito sábio, ele pegou uma criança, colocou ali no meio deles e disse, você quer ser grande? Está lá em Mateus 18, 1 a 4. Você quer ser grande como no reino dos céus? Se torne como um desses, né? Se torne como as crianças. Torne como as crianças, humilde como as crianças. Então, a gente está falando dessa relação de assumir responsabilidades, autonomia, mas ao mesmo tempo de dependência de Deus. Nós precisamos ser humildes e reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, a nossa impossibilidade de fazer qualquer coisa pelas nossas próprias forças e depender dele. E assim nós vamos estar reconhecendo os nossos erros. Se eu sou humilde, eu vou reconhecer sim os meus erros. Eu vou reconhecer os meus erros. E na impossibilidade de eu próprio me limpar, né, das mazelas que eu fiz, das cacas que eu fiz, o Senhor me limpa. Assim como nós cuidamos de um bebê, o bebê não sabe se limpar por ele mesmo. Nós temos que trocar fralda, temos que limpar ali o xixizinho dele, o cocôzinho dele, né? E o Senhor faz isso com a gente, porque a gente não é capaz de nos lavar do nosso próprio pecado. Nós precisamos remeter ao Senhor, ao sangue derramado na cruz por Jesus, e para que a gente seja purificado. Mas nós temos isso ao nosso acesso. Nós precisamos o quê? Entregar ao Senhor. Nós precisamos entregar ao Senhor as nossas impurezas. Nós precisamos apresentar a Ele isso tudo e permitir que Ele nos limpe e permitir que Ele nos lave. Isso só não acontece quando nós não permitimos. Então é isso que nós precisamos fazer hoje. Com tudo isso que nós levantamos, com tudo isso que nós escrevemos, com tudo que nós descobrimos, né? Quem foi que fez, ou a quem foi que eu fiz, o que foi que foi feito, o que me fizeram, qual foi o dano que eu causei, o que me causaram, qual é a responsabilidade minha, qual é a responsabilidade dos outros. Nós precisamos colocar isso tudo diante de Deus e dizer, Senhor, está aqui, limpa, cuida, trata disso, porque isso eu não consigo. Ele tem o poder para nos limpar. A mim, a você e a qualquer um que faça isso diante dele, que se coloque diante dele. Senhor, nós queremos então colocar e expor isso ao Senhor, todas essas coisas, Pai, que levantamos diante do Senhor e te pedir, Pai, lava, limpa, faz isso que o Senhor disse aqui, que está aqui na palavra do profeta Isaías, Senhor. Limpa, Senhor, todo vermelhidão, toda negritude, Senhor, lava, deixa branco como a neve, em nome de Jesus nós te pedimos e amanhã nos encontraremos, amados e amadas, se assim Deus permitir. Até lá.